Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje eu vou fazer uma pequena entrevista porque é importante nós descobrirmos o que cada pessoa descobre de si mesma e principalmente sobre os mistérios do universo nesse processo de despertar que nós estamos tendo aqui no nosso planeta Terra dentro desta transição planetária. Estou aqui ao meu lado, estou aqui ao lado, na verdade, de Alessandra, uma terapeuta de Theta Healing, que depois vocês vão saber em outro vídeo sobre o que se trata, tá? Que é muito importante também. E, olá, Alessandra, Olá, tudo bem? tudo bem? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas e vamos ser diretos. Deixa eu perguntar para você, quando você despertou e como se deu isso? Sim, isso começou desde criancinha, porque desde criança eu olhava para o céu e ficava pensando assim comigo mesma. Eu pensava, nossa, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Depois que eu morrer, para onde eu vou? Aí eu ficava procurando respostas para essas perguntas, né? E a minha vida toda eu fiquei procurando respostas. E para uma criancinha pequenininha já ficar pensando nessas coisas, olha, sinceramente, né? Então eu sempre fui buscando, eu sempre sentia assim um vazio dentro de mim, sabe? Eu ficava buscando Deus, eu queria achar Deus. E eu busquei Deus em vários lugares, em várias religiões, em vários livros. E foi assim que foi começando o meu despertar desde criança. Perfeito. Mas na atualidade, quando você buscou mais ou menos assim conhecimentos sobre mistérios do universo, mais a questão da espiritualidade, sobre você querer fazer uma reforma interior. Então foi assim, né? Nessa busca que eu tinha, essa sede que eu tinha de buscar Deus, esse vazio que eu senti dentro de mim, que eu sei que só podia ser preenchido por Deus, né? E aí eu peguei e acabei entrando na igreja evangélica. E lá eu fiquei mais de 20 anos na igreja. Só que a igreja, assim, ela até teve um. Ai, tô... Entrou na igreja com o quê? 10 anos, então. Mas Não. continue, por favor. Entrou na igreja com 10 anos, 20 anos na igreja. Continue, por Oh, favor. meu pai. Não, eu fui pra igreja. Vamos, continue. Foi assim, quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma oração, eu nem sabia orar nada. Eu cheguei e falei, oh Deus, me ajuda, eu quero ser útil nessa vida, né? Eu quero poder ajudar essas pessoas que vivem na rua, que passam fome, esses mendigos, né? Aí eu fiz essa oração e esqueci. Aí teve um dia, eu tinha 18 anos, aí eu quase morri no acidente de carro. Aí à noite, eu tive um livramento, né? Aí à noite passei em frente da igreja. Aí eu vi uma voz falando, entra na igreja. Aí eu peguei e fui sozinha, né? Cheguei em casa, tomei banho, me arrumei e fui pra igreja. Aí cheguei lá, tinha uma mulher nesse dia que estava falando sobre um projeto chamado Esperança na Madrugada. E falando que precisava de voluntários para trabalhar nesse projeto, que era para levar o amor de Jesus para os mendigos na madrugada, levar alimento. E fazer uma, E tipo, falar do amor, né? uma obra de... Uma obra social, né? E falar do Aham, amor de Jesus, né? legal. Aí a mulher falou assim, agora quem quiser se voluntariar, levante a mão, fale comigo no final, né? E Você eu, foi a primeira lá. a primeira vez que eu tava na igreja, eu nunca tinha ido na igreja. Aí aquela voz começou a falar comigo, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Aquela mesma voz que mandou entrar pra igreja, ficou mandando eu levantar minha mão. Aí eu falei, não vou levantar minha mão não, só primeira vez que eu tô na igreja, eu vou levantar minha mão. Aí aquela voz falando e começou a subir um fogo dentro de mim. Eu falei assim, eu tinha que levantar minha mão. Aí eu Levantou a mão sozinha quase, né? porque veio um fogo assim, subindo. Eu tive que levantar minha mão. Aí eu peguei, levantei, fui lá, conversei com a mulher no final. Aí eu falei assim, olha, eu não sou da igreja, é a primeira vez que eu tô aqui, eu posso participar? Aí ela falou que podia. Aí eu fui e comecei a fazer esse trabalho na madrugada. Aí eu fui conhecendo Jesus, né, através do evangelho.
Eu nem conhecia. Aí, em pouco tempo, eu aceitei Jesus no meu coração, porque a igreja evangélica fala que a gente tem que aceitar Jesus no coração para ser salvo, né? Aí, pronto, aí eu fui, sabe? Eu amei fazer esse trabalho. Aí, fui. Aí fiquei muito tempo. Aí, depois também passou um tempo, eu fui pra Igreja Universal, né? Fiquei de obreira lá muito tempo, muitos anos. Só que aí começa a acontecer muita manipulação na mente da gente, né? Porque eles ensinam uma realidade que não é a verdadeira, né? Que é a do... como a realidade realmente funciona. Então eu só acreditava em duas coisas, Deus e diabo, e no inferno e no céu. No céu de contemplação. Aí eu ficava pensando, só que eu comecei a me questionar, porque eu pensava assim, como que eu vou estar no céu? Por exemplo, eu estou salva, eu sei que eu estou com Jesus, eu vou ser salva, eu vou estar no céu de contemplação, por exemplo, e pensando nas pessoas que eu amo no inferno, sofrendo eternamente com o diabo ainda cutucando lá com o garfo dele, né? Assim, que paz é essa que a gente vai ter no céu, né? Sabendo que muitas pessoas que a gente ama, que não aceitam Jesus, que eles falam que o único caminho é Jesus para a salvação, então, que céu é esse que a gente vai estar feliz lá no céu, pensando em tantas almas que estão no inferno, sofrendo eternamente ainda, né? Sem uma chance de poder sair de lá. Aham. Aí eu comecei a me questionar e não fazia sentido mais para mim, né? Através do questionamento, aí eu comecei a me despertar, minha consciência, e também sobre a questão de vida após a morte, essas coisas de, né? Mas aí você estava dentro dessa doutrina, vamos dizer assim, da Igreja Universal e começou a despertar que algo não estava certo, é isso? Sim, porque E, lá eles pregam muito sobre medo, né? Ah, você tem que temer a Deus. Pra que temer a Deus, né? Com medo de Deus mandar a gente pro inferno. Então essas coisas, sabe, não estavam mais fazendo sentido na minha alma. interessante, interessante. E daí depois você acabou se desprendendo disso, é isso? E acabou estudando mais sobre outros tipos de outras vertentes, outras Ah, sim. O formas. que me ajudou a despertar também foi assim que eu conheci um amigo que ele é espírita. E ele Uhum. falava pra mim, começou a relatar que ele é médium, né? Aham. Desde que ele nasceu, ele vê o mundo espiritual. Aí ele começou a explicar pra mim como que era o mundo espiritual. Como que acontece, as pessoas desencarnam, continuam ali, às vezes, muitas vezes eles não sabem que morreram, que desencarnaram, e continuam. Então, a mesma coisa, entendeu? E eu pensava, não, que se existia só o inferno, então eu não achava que os espíritos Quer ficavam aqui, dizer, né? Por aqui. assim, de certa forma, eu até entendo, porque muitos pensam o seguinte: a pessoa que eles pensam assim, primeiramente que todo mundo sabe que a primeira coisa que nós sabemos é que um dia nós iremos morrer, né? E daí aquelas pessoas que morrem ficam esperando em algum local o julgamento, né? E quando a volta de Cristo vier, quando Cristo vier novamente, irá fazer o julgamento, né? No tempo do Senhor, vamos dizer assim. E aquelas pessoas que morrem depois de Cristo ficam paradas no tempo esperando que Cristo volte para julgá-las. Então você imagine 2000 anos, ou pelo menos uns 1900 anos, as almas, né, que na Bíblia também fala, referencia sobre alma e espírito, as pessoas, os seres ficam ali esperando a volta de Cristo para ver um julgamento se vai para o céu ou para um lugar mais baixo. E nesse caso, se de repente eles já fizeram coisas ruins na vida deles e ficarem esperando quase 2000 anos e vai ter uma decisão ainda para ir para o céu e inferno, é meio contraditório justamente o que nós somos, né? Porque na Bíblia mesmo nós achamos passagens, por exemplo, como o homem há de viver uma única vez, porque a terra há de comer sua carne, mas o trabalho continua. Então quer dizer, é óbvio que nós viveremos só uma vez só, porque quando minha alma, meu espírito se desprender da minha carne, né? Desse rostinho aqui, a terra há de comer, eu vou virar osso, mas minha alma irá para outro plano, um outro plano extradimensional, extrafísico, e o meu trabalho há de continuar. Então o julgamento acontece cada vez que nós nos desprendemos deste corpo. E daí nós iremos para uma realidade do Criador, uma dimensão de consciência, sendo elevada ou não elevada. Sim, existe, entre aspas, vou falar esse nome, mas fazer o que? A vida é essa. O inferno ou o céu? Sim, existe. O que é o inferno? Consciências, uma dimensão de consciências menos elevadas. O que é o céu? Uma dimensão de consciências mais elevadas. E continue sua história aí, só adentrei um pouco para Ah, atrapalhar. então,
Porque assim, eles pregam nas igrejas, né, que o Espírito Santo